Olá, meus amores, bom dia, paz seja convosco, paz seja com vocês. Deixa eu ver se eu tirei essa notificação aqui, que eu já esqueci, né? O som também, para não ficar barulho de notificação. Deixa eu falar algo aqui que eu vi uma moça no comentário, né, falando assim, uma jovem que mudou completamente a vida dela. E lá no comentário eu falei, eu entendo bem o que você tá falando, minha jovem, porque a minha vida também mudou completamente. Então a gente não pode dizer que eu faço da minha vida o que eu quero, o que eu quiser. Não é bem assim. A minha vida, Adriana Bastos, é a prova viva, e não só a minha, como de outras pessoas que vão estar ouvindo esse fato, essa situação aqui, que é um fato, né? Dizer que realmente é verdade. A gente não tem controle sobre a nossa vida. Ah, eu tenho controle sobre a minha vida, eu faço o que eu quiser. Não faz, não. Nós temos escolhas sobre a nossa vida, sim. Mas será que as escolhas que você está fazendo é para ajudar o outro e se ajudar, ou você está simplesmente virando as costas? Pois bem, essa menina, ela falou que a vida dela mudou toda, né? E eu falei para ela que a minha vida estava igual a dela, assim, entendia bem a dela. Por quê? Porque eu também vivo dessa forma. Eu morava, né? Era casada, tinha meu esposo e, assim, depois nós nos separamos, né? Não é sobre isso. Só que depois de um certo tempo separada, sempre eu estava viajando, fazendo aquela ponte aérea Rio-São Luís. E a minha mãe acabou adoecendo, né? Acabou ficando cadeirante, a minha irmã morreu, que cuidava dela, né? Eu perdi minha irmã e eu tive que trazer minha mãe para cá, para minha casa. Eu tive que cuidar da minha mãe, eu não tinha como deixar minha mãe sozinha lá. Então, quando essa menina estava dando depoimento dela, que a vida dela toda mudou, ela começou dizendo assim, gente, eu não tô separada, não tô divorciada, eu tô na minha casa e cuidando da minha mãe aqui, então eu tenho uma rotina muito corrida, tenho um filho pequeno, cuidando dele. A minha vida mudou tudo depois que a minha mãe quebrou o pé, o tornozelo, né, e tá. E ela começou a contar a história dela, eu lembrei até de mim e falei isso lá. Então tem pessoas que falam assim, ah, mas isso aí é fácil, ah, mas são consequências, ah, mas é isso, aquilo. Não, é escolhas. Você faz escolhas. Ela teve uma escolha de cuidar da mãe dela. Ela teve a escolha de largar tudo para cuidar da mãe dela. A gente tem que ter uma escolha, amados, de cuidar daquela pessoa que um dia cuidou da gente. No meu caso não foi tão bem assim, né? Porque eu não fui cuidada muito pela minha mãe, né? Mas isso não quer dizer que eu não vou cuidar dela. Eu fui cuidada pelas minhas tias, pela minha avó, por ela. Fiquei ali, né? Naquele rodízio de família, né? Isso tem algo por trás que qualquer dia, qualquer hora eu venho contar a historinha por trás disso, né? Por que eu fiquei em rodízio. Enfim, é isso que eu queria falar para você sobre essa situação. Você, às vezes, bate no peito dizendo que você faz da sua vida o que você quiser. Só que nós temos fases na nossa vida. Nós temos escolhas na nossa vida. E também, o que acontece? As situações acontecem na nossa vida. Hoje está de uma forma e amanhã, sem que você pense, acontece algo que muda todo o trajeto da sua vida. E aí vai entrar a sua escolha. Qual seria a sua escolha se um ente querido, se um filho teu, se uma tia, se uma mãe, se um ente querido teu, né, resolvesse acontecer alguma coisa na vida dele sem que ele fizesse acontecer? Fosse uma tragédia, se fosse uma eventualidade, você teria que fazer uma escolha, ou fica ou larga. Para essas pessoas lá que criticaram, que poderia botar no orfanato, no asilo, que poderia fazer aquilo. Gente, isso é falta de amor. Isso é falta de carinho, isso é falta de empatia com o próximo. Eu não digo nem porque é parente. Você vai abrir mão da tua vida de uma certa situação para cuidar de um ente querido, de um parente teu. É uma obrigação da tua parte que você tem que fazer. Não é uma escolha que você precisa fazer. Será que tem que pensar muito para isso? Eu larguei trabalho que eu estava fazendo. Eu fui viajar para São Luís. Eu já contei isso para vocês. Eu fui viajar para São Luís. Eu cheguei lá, eu não sabia o que me esperava. Então, como é que eu estava trabalhando numa empresa, eu poderia dizer, querido, chefinho, eu vou ali e já volto. Ficar 15 dias a 20 dias fora. Foi o tempo que eu fiquei.
Quando eu cheguei lá em São Luís, eu fiquei 15 dias, 17 dias fora. Então, nenhuma empresa vai segurar um funcionário sem nem estar de férias de nada. Eu estava com 7 meses de carteira só. Entendeu? Então, ele falou, o meu chefe na época até falou assim, Dri, você precisa sair da empresa, porque não tem como a gente segurar esse espaço vago. Posso até colocar alguém, mas aí o chefe do nosso chefe vai dizer, cadê a Adriana Bastos? Cadê o Wally? Já viu? Cadê o Wally? Sumiu, foi ali rapidinho viajar, não tem como fazer isso. Então, tem escolhas que a gente precisa fazer. Eu precisei abrir mão de certas situações para poder cuidar da minha mãe. Ela não pediu para ser cadeirante. Ela não chegou ali simplesmente, tropecei e virei cadeirante. Não, foram as coisas que aconteceram na vida dela. Então, eu tive que simplesmente largar o que eu estava fazendo, que era um trabalho fora, para cuidar dela. Amados, eu poderia optar para trabalhar fora e deixar alguém na minha casa? Poderia. Mas não é legal isso. Não é. Então, eu precisei sair do trabalho e ficar com ela dentro da minha casa. Eu trouxe ela para cá, não tinha como eu ficar lá na minha cidade. Então, eu vi aquela garota ali, dando esse depoimento, explicando, porque tinha pessoas ali que estavam enchendo o saco da garota. Gente, sem empatia, como é que tá hoje em dia a internet, meu Deus? Você tem que chegar num vídeo e dizer, gente, eu não tô separada, já vou ter que explicar para vocês. Meu Deus, é só fazer um vídeo. A gente não pode só fazer um vídeo, mas a gente tem que contar detalhes das situações, porque a gente é massacrado na internet. Eu entendi aquela vida daquela menina. É claro que nós até optamos por dar palpites, mas quem sabe da vida dela, quem sabe da minha vida sou eu. O que é melhor? Teve gente falando que ela deveria sair da casa dela e ir para a casa dos pais. Meus amores, cada um tem uma história, cada um tem uma vida. Eu, por exemplo, eu tenho a minha casa. Eu não tinha como morar em São Luís. Eu tinha que trazê-la para cá, porque eu já moro aqui no Rio há muitos anos. Eu tenho minha casa aqui. Eu tinha minhas obrigações aqui, meus objetivos aqui. E eu já não tinha irmãos mais lá. O que fazer lá? Você tá entendendo? Não tinha como. Eu tinha que vir para cá, para minha casa. E trouxe ela para minha casa. Fiz um quarto para ela, né, para ela ter mais uma particularidade, para ela ficar mais tranquila, né, não é nem isso que eu ia falar, quando a gente fica mais à vontade, né, mas não é essa palavra, no quartinho dela, com a TV dela, entendeu, direitinho, as coisinhas dela, né, quando a gente pode, a gente sai. Então, assim, o que eu quero falar contigo no dia de hoje é sobre isso. Nunca bata no peito. Você que reclama tanto da sua vida, eu faço da minha... Reclama da sua vida, ainda bota a mão no peito. Se eu faço da minha vida o que eu quiser. Cuidado com as tempestades da vida, com a guinada que a vida dá. Porque aí você vai ser provado se você é dono mesmo da sua vida ou não. Você aí, ó, que tá batendo muito no peito, eu faço a minha vida o que quiser. Às vezes você tá num bom emprego aí, você tá com a vida diferenciada, né? E dá uma guinada na tua vida. Será que você vai abrir mão de certas coisas para cuidar dos teus? Será que você vai abrir mão de certas coisas que você dá como luxuosas, que são os prazeres da vida aí, para você cuidar de um parente teu, de um ente querido teu, de um filho, de um pai, de uma mãe? Será? Só Deus sabe. Então, eu não desejo isso para ninguém, mas infelizmente as coisas acontecem. As tempestades da vida chegam. Não tá vendo agora aí no Rio Grande do Sul? Alagamentos, com essas chuvas todas, com essas perdas. Tem gente que estão em lugares que nunca imaginou, estava dentro da sua casinha. São coisas da vida, são consequências que acontecem, né, na nossa história que a gente não imagina. E aí? O que fazer nesse momento? É ter empatia, é ajudar um ao outro. Eu ajudo em oração, eu ajudo com alimento, né? Pede, faz vaquinha, faz campanha. Os governos aí se mobilizando, as pessoas, artistas se mobilizando para ajudar Rio Grande do Sul. Então, hoje você está bem. Louvado seja Deus. Agradeça. Agradeça pelo o ar que você respira, pelo sol maravilhoso que está tendo. O dia está lindo hoje.
Aqui não tá chuvas demais para fazer enchente, porque aqui no Rio de Janeiro é assim, quando dá muita chuva, tem perdas de casa, tem perda disso, tem perda daquilo, é só o sangue de Jesus. Mas louvado seja Deus, que Deus nos guarda, que Deus nos livra, que mesmo que perca casa, carro, tudo, fica as vidas, ficam as famílias para um cuidar do outro. E em vez de você estar agradecendo ao Senhor, tá batendo no peito, como outras pessoas falaram, eu faço a minha vida que eu quiser. Cada um viveu a vida dela, o tempo dela, ainda chegaram a dizer isso. Se eu fosse ela, fazia desse jeito, fazia daquele jeito. Gente, a vida é de cada um. A vida é de cada um, amados. Cada um sabe onde cala aperta, cada um sabe o que pode fazer. Tem pessoas que querem trabalhar fora e querem botar alguém para trabalhar dentro da sua casa, ficar com a mãe, com o pai, não querem cuidar, não tá nem aí para onde Brasília. Bota alguém para cuidar do filho, porque não suporta nem ficar com o filho perto. Se a criança vem pro braço da mãe, tem mãe que eu conheço que é assim. Mal pega a criança um pouco, já tá jogando na mão da babá, tá jogando no braço da amiga. Por quê? Porque não cuida do filho, não fica com o filho. Aquela criança fica com a carência da mãe. Porque você ama muito. Não, a criança tá carente. Tá carente. Às vezes é a esposa que trabalha demais, não cuida do marido dentro de casa. Às vezes o marido quer conversar, às vezes o marido quer um carinho, às vezes é a mãe que quer um carinho, uma conversa, às vezes é o filho que quer conversar com a mãe nunca tem tempo. É só trabalho, 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 vida lá fora, vida para as amigas, e a casa dela nada. Então, quando acontece certas situações, né, para você dar uma brecada, e aí você vem ser provado. E o teu amor e a tua empatia, aonde é que vai ficar? Tem que ver. Então, cada vida, cada ser humano é diferente do outro. Eu optei por cuidar dela. Eu tô trabalhando nas minhas vendas, tô fazendo obra aqui já da kitnet, tô fazendo aqui em cima para ganhar mais uma grana, porque eu preciso, né? Eu sou formada em enfermagem, na área da enfermagem, mas eu não tô trabalhando fora para pagar alguém para ficar com a minha mãe aqui, porque tem coisas que eu e ela precisamos resolver. Tem situações que eu e ela precisamos, que a pessoa que for cuidar da minha mãe não vai resolver, não vai assinar. Então, para eu não ficar nesse negócio de larga trabalho, falta trabalho, e é isso, é aquilo outro. Gente, cada um tem uma vida. Então, para você que bate no peito, dizendo que a tua vida é tua, não é tua a tua vida. A tua vida pertence a Deus. Você tem situações que você pode resolver sim, você faz escolhas sim, mas você não tem controle da situação na sua vida, na situação das coisas que podem acontecer. Só quem tem controle é Deus. E se você passar, que eu espero que você não passe, em nome de Jesus, alguma eventualidade, alguma catástrofe, alguma coisa, pelo amor de Deus, use a empatia, use o amor, use o cuidado, use o carinho. E não critique, e não abandone, entendeu? Não critique aquele que estão fazendo o melhor pelos seus. E você não abandone quem vai precisar de você. Porque hoje essa pessoa está precisando de você. Pode ser amanhã você precisando. Então, fica a dica para você aí. Eu trouxe esse relato aqui, eu trouxe esse desabafo aqui, porque o que mais temos visto na mídia, na internet, são pessoas criticando o outro em vez de ajudar. Vamos ter mais amor, vamos ter mais empatia. Gente, é muito difícil isso. Cada um faz uma escolha. Cada um tem uma maneira de pensar, de agir, mas que o resultado seja o amor, seja a empatia. Porque hoje eu preciso, ela precisa de mim hoje, e amanhã eu posso precisar de alguém. Amanhã eu posso precisar. Então, o que eu tô plantando hoje com ela, ajudando, cuidando, amanhã eu posso colher, esperando alguém me ajudar, fazer alguma coisa por mim, se acontecer, que eu espero que não, mas se acontecer, eu espero que esse retorno venha para mim, mas eu espero em Deus. Eu não vou fazer nada esperando do homem e da mulher, mas eu espero que Deus venha me abençoar, venha me ajudar, venha me socorrer, entendeu? E é isso, meus amados. E é isso, meus amores. Vamos ter mais empatia, vamos cuidar mais um do outro. Não vamos questionar a vida do outro. Por que fulano fez, por que fulano largou, por que fulano isso, por que fulano aquilo.
Pelo amor de Cristo, vamos ajudar. A menina, coitada, ficou, sei lá, desolada lá. Ficou tentando se explicar. É ridículo isso, é triste isso. Mas infelizmente é uma realidade. Esse vídeo que eu gravei aqui é só para você pensar como é que uma pessoa tem que dar explicação na sua vida por conta do outro que está do outro lado vendo e ouvindo a situação. Sem contar com os comentários ridículos que às vezes a gente tem que ler. Eu às vezes até passo. Eu nem leio, eu finjo que eu não estou nem vendo, para não me contaminar. Porque o que tem de pessoas mal amadas nessa vida não é brinquedo não. Mas enfim, para você pensar. Amém? Um beijo no seu coração, fique com Deus.